Quando a gente fala da dança na escola, qual é o panorama? Olha, Bárbara, a gente pensando na presença da dança, precisa ver sobre de que ponto de vista, né? Vamos dizer, a dança sempre esteve muito presente na escola, fazendo essas festinhas. Então, festinha de fim de ano, apresentação da educação física. Então, isso, vamos dizer assim, é uma coisa que sempre está presente. Agora, se a gente for pensar na dança como área de conhecimento, como linguagem, ou se a gente for até mesmo pensar num papel diferenciado para a dança dentro da escola, no currículo, aí acho que a situação ainda está, vamos dizer assim, engateando, né? Não só porque a dança na escola é uma área de conhecimento, de certa forma, até recente, né, em relação às outras áreas, obviamente, né? Mas o que eu percebo, assim, a gente vai depois, eu acho que vamos falar um pouquinho mais disso, né? Da relação, por exemplo, quem é que pode ensinar dança na escola? Quem é que está preparado para isso? Que visão de dança a escola tem? Né? O que os pais pensam da escola? Então, existem vários fatores que acabam excluindo essa dança de um programa mais específico, mais curricular. Agora, num artigo denominado Dançando na Escola, que também é título de um livro seu, você fala de alguns dos dilemas quando o assunto é o trabalho com dança nas instituições escolares. Um deles é desmistificar a ideia de que a dança se aprende dançando. Você chega até a dizer que é uma postura ingênua, né, pensar dessa maneira. O que seria, então, uma postura crítica em relação ao ensino da dança nas escolas? Quando a gente fala que dança não se aprende só dançando, talvez hoje, né, esse artigo é tão antigo, ele é de 98, né? Hoje eu falaria assim, é lógico que a gente só aprende dançar, no fazer, né? Mas muitas vezes o que acontece é que esse dançar vira uma cópia. Então, por exemplo, eu entro num trio elétrico, eu copio de alguém. Né? Eu não sou um criador de dança, né? Muitas vezes existem esses repertórios prontos, tanto das danças populares, repertórios da mídia, e eu aprendo como? Copiando, reproduzindo esses repertórios. Então, eu acho que o que eu poderia talvez complementar, né, nessa fala é isso, né? Que não basta sair dançando. Existe uma série de coisas que a gente tem que compreender a respeito da dança, perceber, né? Existem outras áreas de conhecimento que englobam o aprendizado de dança. É lógico, né? Se eu vou para um lugar, com mestre de capoeira, aprender a dançar, eu aprendo dançando, né? Se eu saio no carnaval, eu também aprendo dançando. O que a gente tem que pensar, então, qual é o diferencial da escola? Né? Que foi uma pergunta que eu tenho me feito desde que eu me vejo por gente estudando essa área de conhecimento, né? Ou seja, se a dança é um dos grandes cartões de visita do brasileiro, e se a gente em qualquer momento, se você quiser, você pode estar dançando, mesmo que seja no seu quarto, experimentando uma roupa para ir para uma festa, a gente pode estar dançando, né? Qual seria esse diferencial de dança, da dança na escola? E aí que eu tenho trabalhado isso, não é só dançar. Não é só chegar na escola e reproduzir as danças da mídia, não é só chegar na escola e reproduzir as danças do carnaval, as danças, mesmo essas danças maravilhosas que são as danças das manifestações populares, né? Ou seja, a gente pensa a dança como área de conhecimento no currículo escolar, ela vai muito além dessa reprodução dessas danças de repertório. O que eu estou dizendo vai muito além? Uma está compreendendo a dança como linguagem, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. A outra é se perceber não só como um dançante, mas como um criador de dança. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais mesmo que a escola pode estar apresentando. Ou seja, eu não só danço aquilo que a minha tradição já traz, com o coreógrafo, por melhor que ele seja, ele está pondo as ideias dele no meu corpo, mas como eu posso me tornar um criador de dança. E por que essa ênfase toda no criador? Né? A gente trabalha muito em área principalmente agora com a educação infantil, ela se perceber protagonista. Quer dizer, a criança é protagonista da vida dela e a dança pode ser mais uma maneira dela se compreender como protagonista, como cidadã. Essa seria essa visão mais crítica, né? Lembrar que a dança não é só esse fazer, né? Existe toda uma áreas complementares de conhecimento, por exemplo, a história da dança, essa relação da história da dança com a sociedade em que a gente vive, esse conhecimento de fruição de dança, quer dizer, você ir a espetáculos de dança ou a escola receber espetáculos de dança para as crianças ou para os adolescentes, são formas de aprender dança. Então, existe o aprender a dançar, que eu acho que seria o grande diferencial, e o aprender dança. Vamos falar de mais um desafio a ser superado, de que a dança é coisa de mulher. Muitos pais alegam que não deixam seus filhos participarem de determinados tipos de dança porque, de fato, acreditam nisso, de que há atividades voltadas para meninos e atividades voltadas para meninas. Como a escola pode lidar com esse desconhecimento dos pais? Olha, eu acho que, na verdade, a escola é o lugar por excelência para trabalhar questões de gênero, né? Ali que a gente está com a faca e o queijo na mão para compreender essas questões de gênero no mundo contemporâneo. E, nesse sentido, a dança pode dar grandes contribuições, né? Por quê?
Porque existe esse preconceito, né? Quer dizer, quando você fala assim, dança é coisa de mulher, o que será que esses pais estão pensando? Né? Eu já investiguei muito isso, né? Existe um imaginário, né, no nosso mundo que associa a dança ao balé. E eu já te peguei coisas assim, crianças que nunca tinham assistido balé, nunca tinham feito balé, mas existe essa associação. Mas se a gente pensar nesse grande imaginário, isso está mudando muito, né? Se você pensar todos os grupos de dança de rua, ou das danças urbanas, são eminentemente masculinos, tá certo? Quantos blocos de carnaval não são eminentemente masculinos? E então acho que é um imaginário que ainda está um pouco distorcido mesmo dentro dessa associação mesmo da dança com o balé. Mas eu acho que isso assim, é um papel da escola, é ampliar o conceito de dança. À medida que a gente amplia o conceito do que é dança, do que é dançar, a gente vai perceber que isso não procede, né? E aquilo que eu estava te falando, quando a gente pensa nesse protagonismo infantil, ou no protagonismo da pessoa, nessa pessoa cidadã, é pensar, não vamos dançar aquela dança. Qual é a sua dança? O que você produz? E aí não tem masculino, não tem feminino, não tem questões de gênero, tá certo? O que aquele corpo produz. Você afirma ainda nesse mesmo artigo que um outro desafio muito importante é a formação dos professores. Afinal, quem está apto a ensinar dança nas escolas? Seriam esses professores que estão em contato com os alunos e que a rigor poderiam estar ensinando, né? Obviamente, né, tem uma posição que não é fechada, dadas as circunstâncias e o cenário mesmo no Brasil em relação a quantos graduados em dança e quantos licenciados em dança a gente tem no Brasil. Se a gente fosse obrigatoriamente ter um ensino de dança na escola só por esses licenciados, não sei mais quantos séculos aí a gente iria, né? Mas qual é o conhecimento mínimo, por exemplo, para o pedagogo poder ensinar dança? O que esse professor de educação física precisa para poder ensinar dança? E, obviamente, né, o artista, quer dizer, você ser um artista da dança não quer dizer que você necessariamente é um professor de dança, né? Principalmente dentro da situação curricular. Então, a gente pensar um pouquinho em que conhecimento de dança seria necessário para trabalhar com essas atividades na escola. Né? Quando a gente pensa em educação infantil, por exemplo, que não tem o especialista, o que esse pedagogo precisa? Não para dar aulas de dança, mas para incluir a dança como atividade dentro do currículo com as crianças, não é? Por exemplo, a dança na educação física, quais são as características dela? E a dança como arte, são características muito diferentes, né? Agora, a gente está num período muito fértil aqui no Brasil, com a abertura de vários cursos de licenciatura em dança. Isso não sou muito boa de números, mas eram cerca de 10, no máximo 10 cursos entre privados e públicos, e atualmente são 34. O último número que eu tive, agora nós estamos com 34 novas licenciaturas em dança no Brasil. Então, isso acho que vai alterar bastante o cenário, né? E aí vamos ver como é que esse professor especialista lida e trabalha com o currículo, né? Porque muitas vezes quem tem suprido essa necessidade são os artistas da dança. E nem sempre eles estão... não é só aptos, mas interessados na questão curricular, né? Porque antes de você ter o conhecimento, você tem que ter um interesse, né? Que interesse ele tem? Ou ele vai na escola dar um show e vai embora, não é? Então, essas coisas para a gente estar pensando muito, como é que a gente pode estar trabalhando. E, obviamente, né, a pedagogia assumir que a arte faz parte do currículo, então eles têm que ter incluídos no currículo uma disciplina que se refira à arte, né? Que isso também acho que é uma deficiência, uma dificuldade muito grande na situação atual. Agora, muitos professores podem se perguntar, né, se existem conteúdos a serem trabalhados, conteúdos da dança, ligados à dança, trabalhados na escola. Que conteúdos seriam esses? Assim, dentro dos processos criativos, a gente tem duas grandes linhas. Que no passado chamavam de expressão corporal, que é um termo muito ingrato, né? Mas que atualmente a gente chama de improvisação em dança. Improvisar não no sentido de fazer qualquer coisa, mas de estar explorando, experimentando, experienciando as possibilidades de um corpo que cria, sem necessariamente, às vezes, chegar a um resultado, né? Um outro processo criativo é a composição. Ou seja, como é que eu começo a coreografar? Como é que eu componho esses elementos para ele ficar uma dança que eu posso depois dançar várias vezes, inclusive mostrar para os pais, se for o caso, né? E depois existem os processos interpretativos, que aí sim, como é que eu aprendo os repertórios que já existem, né? Tanto o repertório que a minha professora bolou, que o meu colega fez, que é muito bacana, a gente está experimentando isso em várias áreas no ensino fundamental, o grupo pode começar a ter os seus próprios repertórios e que ensina para outra turma, que a professora criou. Então, vai dos repertórios dos grandes coreógrafos, repertórios da nossa tradição, e os repertórios que eu mesmo crio ou que o meu colega cria. Então, é a hora que existe uma dança, vamos dizer assim, fora, e que você vai aprender a incorporar isso no seu dia a dia, né?
Então, eu tenho esse grande grupo do fazer aí, que são os criativos e os interpretativos, né? Mas fora isso, tem toda essa área de conhecimento da dança, que é a área de apreciação, crítica, fruição, é você se tornar esse leitor da dança, né? Que eu estou agora incorporando esse termo. A gente sempre pensa em leitor como aquele que lê palavras, né? Mas a gente lê corpo, a gente lê arte, a gente lê imagens, ampliar esse conceito de leitura. E um outro grande grupo, que a Ana May chama a área da contextualização, ela trabalha bastante com a história da arte, né? A história da dança, mas não como uma coisa isolada. O que eu tenho visto muito e tenho trabalhado, quer dizer assim, então, chega no ensino médio, ou no oitavo ano, agora, né? O 9º ano, criança não quer mais dançar, o adolescente é complicado, aula de história da arte o ano inteiro. Porque você passa a projeção, passa vídeo e pronto, ninguém precisa se mexer e eu acabo com todos os meus problemas, né? Não. Na verdade, acho que o grande mote hoje, que eu tenho trabalhado bastante, é como essas coisas se relacionam. Então, se eu estou fazendo uma composição coreográfica, como eu me alimento assistindo dança, para que esse assistir dança alimente o meu processo criativo, a história alimentando a minha fruição e alimentando o meu processo criativo. Então, na verdade, não são esses conteúdos que eu vou pondo na lista e que eu brinco com os professores, que é uma delícia. Você faz uma lista e vai ticando, né? Já fiz, não é? É um prazer depois você tica a lista inteira. Mas não, é como todos esses conteúdos podem ser articulados. E a gente que eu tenho trabalhado bastante, essa imagem do caleidoscópio mesmo, que esses conteúdos são peças de um caleidoscópio. O que o professor vai fazer? Vai girar esse caleidoscópio, como é que esses conteúdos se articulam entre si. Você usou aí a palavra repertório várias vezes durante essa conversa. Qual é a diferença entre dança como repertório e dança como linguagem? Falar assim de uma forma bem simples, tá? O repertório, estou chamando aquelas danças prontas, dança de passo. Estou falando de uma forma bem simples mesmo, né? Porque é como a sociedade entende. Dança tem uma sequência de passos, né? E acho que é isso que a escola tem que desmistificar. Ela não é um conjunto de passos que eu vou decorar e reproduzir para alguém ver, né? Mas existem sim danças que já estão prontas e que os passos já estão ali, a tradição já trouxe esses passos que eu posso aprender. Então, uma coisa é incorporar, é corporificar, eu entender como é que aquilo que a minha tradição criou se instaura no meu corpo. Meu corpo de hoje, de mulher contemporânea, adulta, vamos pensar nas professoras, por exemplo. E outra coisa, eu sair decorando esse monte de coisa e virar um robô. E não sei nada dessa dança, não sei nada nem em termos de histórico, contexto, como isso não diz nada para mim. E é o que muitas vezes isso acontece, né? E aí que a gente tem insistido bastante em explorar a dança como linguagem, ou seja, a linguagem ou a apropriação da linguagem da dança vai fazer com que esses repertórios também sejam compreendidos de outra forma. Vamos pensar de novo na linguagem verbal? Como é que eu vou escrever uma redação? Ou eu copio da lousa, e aí eu não sou um leitor nem um produtor, tá certo? Ou eu me aproprio da linguagem verbal para poder escrever minha redação, escrever aquilo que eu quero, certo, jornalista? Não é isso? A dança é a mesma coisa. Se eu não souber os elementos dessa linguagem, souber no sentido que eu falei do saborear, do conhecer, do compreender, eu não me torno nem um leitor, nem um produtor. Eu me torno um copiador. E é isso que a gente mais vê na área de dança. E insisto muito, né? Sim, os repertórios são bacanas, a história está nesse... É a mesma coisa que você fala assim, olha, não leia mais Machado de Assis, escreva Clarice Lispector, só escreva as suas coisas. A gente sabe que não é assim. Quanto mais a gente lê, isso vai interferir na minha própria produção. Mas a criança que só lê e não produz, não faz uma redação, você sabe que ela está perdendo muita coisa em termos de cidadania. E é aí que a gente está pensando a cidadania, né? Que eu estou vendo muito esse caráter, ou seja, quando eu me vejo criador de uma dança, quando eu me vejo criador do meu corpo, eu já não sou a mesma, eu já vou ter outras perspectivas.